A partir de agora, na Rádio Maior Amor, vamos estudar a Palavra de Deus, buscando o conhecimento que vem do alto, por dentro da Bíblia, com Jean Peterson. Paz do Senhor Jesus, gente amada, gente querida, tá tudo bem por aí? Aqui tá tudo em paz, graças a Deus. Jean Peterson vai chegando aqui na Rádio Maior Amor com o programa Por Dentro da Bíblia, é o nosso encontro de estudos bíblicos. Toda semana, todo sábado a partir do meio-dia, eu estou por cá, né? Estou por cá na Rádio Maior Amor, 24 horas proclamando o amor de Cristo, né, Edivaldo Tio Dio? Ele gosta desse slogan, proclamando o amor de Cristo. É uma bênção. Um abraço para você, Deus abençoe, obrigado pelo carinho da audiência. Lembrando que aos domingos às 13 horas tem a reprise e depois nos principais tocadores de podcast a gente vai colocando lá para você escutar se acaso perder, não conseguir ouvir, não é? Tem muita gente que escuta podcast, escuta Por Dentro da Bíblia depois, né? Lembrando que você pode participar do nosso programa pelo WhatsApp da Rádio Maior Amor, que é o 44 997 54 00 49. É o WhatsApp da Rádio Maior Amor, meu povo. Tem também o facebook.com/programa Por Dentro da Bíblia, em que você pode seguir lá, curtir, mandar sua mensagem, né? Deus é bom, Deus é fiel. Chegou dezembrão e o fim do ano tá chegando, né? Até dia 16 nós vamos, né, meu povo? Até dia 16 tem Por Dentro da Bíblia, depois nós vamos descansar um cadinho. Apesar que eu não vou pegar férias, né, do trabalho, mas na rádio nós vamos descansar um pouquinho, né, seu Leandro Souza? Vamos descansar um pouquinho, planejar o próximo ano, porque Deus foi fiel até aqui, cuidou de nós, né? Quero mandar um abraço para os meus ouvintes cativos, ouvintes fiéis, que sempre mandam alô, sempre estão comigo. Um alô para o Acedir de Presidente Prudente, Estado de São Paulo. Sempre tá fazendo seu almoço ou fazendo alguma coisa lá e tá escutando a gente, né? Que bênção, meu amigo. Um abraço pro Edivaldo Tio Dio, de Vitória da Conquista, na Bahia. Um abraço também para o Miltinho Passoni, ali em Maringá, né? Me chama de professor, mas é bondade dele, né? É bondade dele. Somos aprendizes ainda também, né? A gente aprende, ensina e assim vamos. Um abraço para Joselimar de São João Nepomuceno e família. Tá lá o marido Daverson, o Davi Luiz, o filho, e a filhinha Mayumi. Estão escutando. Deus abençoe. Também o irmão Ronaldo com a irmã Edna em Santa Fé, né? Um abraço para você, onde quer que você esteja. Será que o missionário Fábio Mendes está escutando lá no Maranhão? Lá em São Francisco? Será que o irmão Adão tá ouvindo? Não sei, né? De São Miguel do Iguaçu. Sempre ouve, não posso esquecer. Deus abençoe, em nome de Jesus, né? Muito bom estar aqui. Vamos estudar a palavra de Deus? Vamos lá, vamos estudar, né? Se tiver mensagem a gente vai mandando alô depois, né? É claro, com certeza. Vamos estudar um pouquinho, ver o que temos para hoje. Você está ouvindo Por Dentro da Bíblia com Jean Peterson. Por Dentro da Bíblia, é o nosso programa, né? Há 3 anos e quase 4 anos, né? No ar, quase 4 anos aqui, ó. Só aqui na Rádio Maior Amor, e que nos dá esta honra, este espaço de estarmos aqui, né? E o tema do programa de hoje, se você acompanha as redes sociais da Rádio Maior Amor, no Instagram, no Face, né? É o seguinte, o tema do programa de hoje. O galo cantou quantas vezes
quando Pedro negou Jesus? Pois é, há uma aparente contradição, né? Uma aparente contradição aqui, por isso resolvemos trazer este tema. É bem curioso, né? Não é complexo, na verdade é curioso. Eu achei muito interessante, engraçado, né? Bem curioso isso aqui, uma das aparentes contradições ou supostas contradições que a gente encontra ao ler os evangelhos. Você quer ver? Aqui em Mateus, capítulo 26, né? Diz que o galo cantou uma vez, no verso 34. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Aí em Mateus, no mesmo capítulo 26, no verso 74 e 75, diz: então começou ele a praguejar e a chorar, dizendo: não conheço este homem. E imediatamente o galo cantou. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus, que lhe dissera: antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. Em Lucas também diz que cantou uma vez. Lucas capítulo 22, verso 33, diz assim: e ele disse: estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes me negues que me conheces. No verso 60 diz: homem, não sei o que dizes. Estando ele ainda a falar, cantou o galo. No 61 diz: e virando-se o Senhor, olhou para Pedro e lembrou-se. E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: antes que o galo cante, hoje me negarás 3 vezes. Respondeu-lhe, em João, diz: respondeu-lhe Jesus, no capítulo 13, verso 38, tu darás a tua vida por mim? Na verdade te digo que não cantará o galo enquanto não me tiveres negado 3 vezes. E eu fiz questão de deixar por último Marcos. É intrigante. Marcos, capítulo 14, diz no verso 30: em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. No versículo 72 do mesmo capítulo, diz: o galo cantou 2ª vez, e Pedro lembrou-se da palavra que Jesus lhe tinha dito: antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. E, retirando-se dali, chorou. Por que, irmão Jean, essa diferença entre os evangelhos, né? Os 3 falam que o galo cantou 1 vez e um fala que o galo cantou 2 vezes. É muito interessante isso, eu acho interessante, né? Por quê? Os evangelhos, meus irmãos, o contexto é após a Santa Ceia, né? Todos os evangelhos. Após a ceia, o Senhor instituiu a ceia e falou: vocês vão se escandalizar de mim, vocês vão me negar. Aí Pedro não aceitou. Não, Senhor, não vou te negar. O que é isso? Jamais eu vou te negar. Deus conhece os corações, né? Jesus é Deus e Ele conhece os corações. Olha que tremendo. Jesus falou: você vai me negar, Pedro, antes que o galo cante. Marcos falou: antes que o galo cante 2 vezes. Muito interessante. E aconteceu. Veja que aconteceu nos 4 evangelhos, do jeito que Jesus falou. Aconteceu. Isso é um ponto interessante, independente de quantas vezes o galo cantou. Aconteceu. Outro ponto interessante, interessantíssimo sobre isso. Por que temos essas diferenças nos evangelhos? A gente lê os evangelhos e fala: mas isso aqui está meio diferente. O que acontece? Lembra? Mateus escreveu para os judeus. Marcos escreveu para os romanos. Lucas escreveu para Teófilo, gentil. Lucas era historiador e médico. E o João? O João, ele focou muito na divindade de Jesus, provando que Jesus é Deus. Então são públicos diferentes,
contextos históricos e culturais diferentes para cada pessoa. Cada autor tinha uma personalidade diferente, um temperamento diferente. Você percebe? Por exemplo, se eu contar uma história, a mesma história, eu pegar a história, qualquer uma, eu contar uma história e o meu irmão contar a história. Veja, a mesma família, mesmo contexto, vamos dizer assim, cultural ali, ele vai contar de uma forma totalmente diferente. A mesma história. Talvez ele vai tirar alguns detalhes, vai colocar outros que ele achou mais relevante, mas a história é verídica, ela não deixou de existir. É até estranho em um tribunal quando as pessoas vão depor, vão contar e é exatamente idêntico. Falou, opa, foi combinado. Tem algo estranho. Então é esperado que haja supostas contradições. E não são contradições, não. São complementações. E é isso que acontece nos evangelhos. Eles se complementam, né? Um detalhe que talvez Marcos não traga, Mateus traz, porque é o maior dos evangelhos. Inclusive, Mateus usou 90% do livro de Marcos para escrever seu evangelho. Marcos foi o primeiro evangelho escrito. Já falando sobre evangelhos sinóticos aqui, né? Lá atrás falamos sobre eles. Então a gente viu um pouquinho das diferenças entre os evangelhos, não é? Então as histórias vão se complementando. E aqui o foco nem é o cantar do galo, tá? O foco é o cumprimento da profecia. O que é o interessante nos evangelhos? Nos 4, Jesus é o Filho de Deus profetizado no Antigo Testamento, que foi enviado pelo Pai para sofrer, morrer por nós, pagar pelo nosso pecado e ressuscitar ao terceiro dia e ascender aos céus. Ele está lá, vivo, ressurreto, é o nosso Deus. E os 4 evangelhos concordam com isso, independente do relato, se é mais detalhado ou não é? Marcos detalhou mais, né, essa questão. Marcos detalhou mais. Falou 2 vezes. O que acontece aqui, né? Vamos pegar melhor o contexto, né? Por que tem essa aparente contradição que eu já expliquei que não é uma contradição? De maneira nenhuma, não é? Aqui, Marcos, alguns manuscritos do livro de Marcos, alguns poucos manuscritos, eles tentaram amenizar esta diferença, harmonizando com o livro de Mateus, né? Então colocaram uma vez só, alguns poucos manuscritos, mas a maioria trazia 2 vezes, mas tentaram amenizar isso. Não, foi um erro, né? Alguns estudiosos dizem que foi um erro de alguns copistas, né? Na hora de copiar o texto ali, era tudo à mão, pensa, aí erraram, né? Mas o certo, entendendo melhor o contexto romano, não é? Tem-se uma dúvida se era mesmo o galo que estava cantando ali. Por quê? Essa é uma curiosidade, tá? Isso não vai invalidar o estudo ou os evangelhos, nada disso. É uma curiosidade, né? Galo, no grego, nos evangelhos, aqui é alector. Alector. Significa macho de qualquer ave ou galo mesmo, né? Isso você vê no Strong, né? E para cantar, ou cante, né? O cantar do galo é poneu, que significa soar, né? Soar. E aqui o soar pode se referir a qualquer instrumento musical. Pode ser uma trombeta, por exemplo, né? Na região não havia galos. Em Jerusalém não tinha galos. Por quê? Porque o galo, você já sabe, né, como é que é. Ele, no mesmo lugar que ele come, ele faz as necessidades e não podia ter, segundo a regra judaica, esse tipo de animal, não é? Porque eles sujavam os lugares por onde eles passavam. Imagina, né? Então, acredita-se que este galo, na verdade, era uma trombeta. Trombeta. É curioso, né? Curioso, porque o soar do galo, né? Soar. Galo não soa. Né? Galo canta. Cucurucucu. Galo canta. Não soa. E a palavra aqui é soar do galo, né? E o que é interessante aqui, né? Que segundo a cultura romana, também é interessante falar que a noite era dividida em 4 vigílias.
Das 6 às 9, a primeira vigília. Das 9 à meia-noite, a segunda. Da meia-noite às 3, a terceira. E das 3 às 6 da manhã, a quarta vigília da noite, né? Diz a Bíblia, quarta vigília da noite, Jesus caminhou no mar, né? E os discípulos viram achando que era um fantasma. A quarta vigília da noite, das 3 às 6, não é? E justamente na terceira vigília da noite, às 3 horas, havia a troca da escolta, da guarda que guardava o castelo de Antônia, né? Que era onde ficava o governador Pilatos. Então tocava-se essa trombeta. Interessante, né? Interessante. E então Pedro negou Jesus, pode ter sido pouco antes, a terceira vez, do soar dessa trombeta. Interessante, né? Curioso, muito curioso. E aí, por que 2 vezes? Olha que interessante. Marcos escreveu aos Romanos, então Marcos conhecia profundamente a cultura romana e ele estava escrevendo para os romanos, então talvez por isso, né? Moody concorda com isso, Barclay, enfim, talvez por isso ele tenha feito questão de enfatizar o cantar do galo 2 vezes. Por quê? Porque nos dias festivos a trombeta tocava 2 vezes. 2 vezes, né? Não só uma. Porque talvez alguém não ouvisse, enfim. Então tocava-se 2 vezes a trombeta. Interessante, né? E Marcos, conhecendo essa particularidade ali do Império Romano, né? Do Império Romano, escrevendo aos Romanos, que Marcos escreveu aos Romanos, ele fez questão de enfatizar. Não como um erro, né? Erraram. Não, ele enfatizou. Talvez naquela noite, por ser noite festiva, dia festivo, né? Época de festa, tocou-se 2 vezes a trombeta, né? Interessantíssimo isso aqui. Então não foi um erro não, né? Não foi erro não, meus irmãos. Acredito eu nisso, né? Acredito. E tá tudo bem, como eu falei, né? Tem outras coisas que a gente pode trazer em programas posteriores que relatam bem isso, né? Como os evangelhos se complementam e se encaixam como um quebra-cabeça. Não que se contradigam, mas que cada autor, ele conta a sua parte, né? Da forma com a visão de mundo dele, ele conta a parte dele, da história, e tá tudo bem, né? Não que esteja contradizendo o outro, mas esteja complementando. É muito legal isso. Muito interessante, meus irmãos. E é isso, né? É isso que tínhamos para hoje. Uma curiosidade aí para você. O galo é trombeta, pois é. Independente disso, meus irmãos, que fosse galo, tá? Realmente eu acredito nisso que eu falei, né? Mas independente disso, independente do significado, os evangelhos, eles se complementam, a profecia se cumpriu, não só esta profecia de Jesus quanto a Pedro. Jesus é Deus, sabia o que ia acontecer, sabe o que está no meu coração, no seu coração, até o que a gente não sabe. Você vê, Pedro falou, eu jamais vou te negar. E Jesus falou, vai sim. Jesus sabia, e Jesus sabe o que está no nosso coração. O que nem a gente sabe, ele sabe. Meu Deus, né? Então se cumpriu a profecia e se cumpriu tudo o que fora dito acerca de Jesus. Então isso que tem que ficar claro, né? Em nome de Jesus, na nossa vida. E é isto, né, meus irmãos? É isto. Deus é bom, Deus é maravilhoso. E eu vou ficando por aqui. Nada mais a dizer, nada mais a afirmar. Eu vou indo embora. Que Deus abençoe o mês de dezembro, né? O nosso mês de dezembro. O Senhor é bom e vamos para cima, vamos curtindo aí, né? Cada dia, porque Deus é bom. Um abraço para você, até sábado que vem, com mais um programa Por Dentro da Bíblia, só aqui na Rádio Maior Amor. Se quiser ouvir de novo, tem a reprise domingo às 13 horas. Depois, se quiser ouvir mais para frente, quero ouvir de novo, tá nos tocadores de podcast. Abre lá o Spotify, o Deezer, o Google Podcast, o Apple Podcast, o Amazon Music, digita lá, Por Dentro da Bíblia, e se inscreve lá e ouça, como diz o português, ouça os programas Por Dentro da Bíblia, tá tudo lá. Tchau, Deus abençoe.
Você acabou de ouvir Dentro da Bíblia com Jean Peterson. Só aqui na Rádio Maior Amor.